Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje será no livro A Prova Brasil, capítulo 3, página 18, com o gênero conto e romance de ficção científica. Logo abaixo vocês irão ler a definição. O conto de ficção científica é uma narrativa literária, caracteriza por narrar uma história ficcional, ou seja, criada pela imaginação do autor. Trata-se de uma narrativa geralmente pouco extensa e com poucas personagens. Apesar de curta, a história aborda um conflito que é desenvolvido no texto. Não existe uma linguagem característica que defina o conto. Sendo um texto literário, ele pode ser escrito no estilo que o contista considera adequado para se expressar. Textos do gênero são publicados principalmente em livros, jornais, revistas e na internet. A ficção científica é uma das temáticas dos contos. Remete geralmente ao fundo, ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao impacto dessas transformações na sociedade. Logo após vocês lerem a definição, vocês virão para o conto. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. O conto, ele tem o título Sonhos de Robô, de Isaac Asimov. Esse texto, a história dele gira em torno da relação entre a tecnologia e a sociedade humana. O autor solta a imaginação para explorar tudo isso, usando como fundo viagens no espaço, a passagem do tempo, afetando o conceito de humanidade e tecnologia. Pessoal, é um conto muito interessante. Eu gostei muito de ler. Logo após a leitura, vocês irão responder às questões. E o conto, ele começa na página 18, 19, 20, 21, logo abaixo aqui está a referência, do texto. E na página 22, começa a atividade. A atividade é leitura e compreensão e interpretação do texto, tá bom? Primeira questão. O objetivo comunicativo do texto é: letra A, argumentar sobre a evolução da robótica, narrar uma história de ficção tendo a robótica como tema. Letra C, relatar uma pesquisa sobre o desenvolvimento de robôs. Letra D, transmitir conhecimento sobre os avanços tecnológicos em robótica. E aí, pessoal, qual é a correta? É o quê? É narrar, né, pessoal? O texto, ele narra a história de ficção, tendo a robótica como tema. Na segunda questão, descreva de maneira sucinta as 3 personagens do conto. Vocês irão descrever de maneira sucinta as 3 personagens, que é LVX1 ou Elvis. Quem é Elvis? Elvis é o robô que apresenta uma característica diferenciada, pois é capaz de sonhar. Susan Calvi ou Doutora Calvin, procura lá no texto. E Linda Rush. Quem é Linda Rush? Ela é responsável por um aprimoramento no cérebro do robô, que resulta no fato de ele começar a sonhar.
Terceira questão, qual é o conflito da narrativa, ou seja, a situação-problema que desencadeia uma série de acontecimentos e gera um enredo? Pessoal, o conflito, ele apresenta logo no início da história, né? O robô Elvis conta que é capaz de sonhar. E na quarta questão, qual era a causa da preocupação da doutora Calvin em relação ao fato de o robô ser capaz de sonhar? Né? Vocês irão interpretar essa quarta questão. Logo após, vem a quinta questão, releia o trecho a seguir. Elvis, você não poderá se mover, nem falar, nem nos ouvir, até que eu pronuncie seu nome novamente. Nessa quinta questão, é para marcar X, após vocês lerem esse trechozinho. E o que pode se inferir? O que pode, essa palavra inferir significa o que pode ser interpretado, pessoal. Que o robô é ativado quando? Letra A, ele é ligado. Preste atenção no trecho. Elvis, você não poderá se mover, nem falar, nem nos ouvir, até que eu pronuncie seu nome novamente. Então, pode-se inferir que o robô é ativado quando? É ligado, letra A. B, ouve uma voz. Letra C, falam seu nome. Ou letra D, deseja algo. Pessoal, a resposta está fácil. Na sexta questão, na conversa com Elvis, a doutora Calvin cita 3 leis que devem ser seguidas pelos robôs. Essas leis parecem ter o objetivo de proteger quem? Os robôs ou os seres humanos. Pessoal, deixa eu ler novamente. Na conversa com Elvis, a doutora Calvin cita 3 leis que devem ser seguidas pelos robôs. Essas leis parecem ter o objetivo de proteger quem? Os robôs ou os seres humanos? Justifique. Pessoal, a letra fica bem pequena aqui para mim ler, tá? Mas eu espero que todos estejam com o livro aberto. Quais são essas 3 leis? Que a doutora Calvin cita. As 3 leis estabelecem o quê? Regras, né, para a convivência entre os robôs e humanos, criando uma relação de servilidade dos primeiros em relação aos segundos. Na 7ª questão, leia o trecho, vocês irão ler esse trecho e responder. Que palavras foram utilizadas no trecho para que não houvesse repetição do nome da personagem Elvis? Foi utilizado que pronome, pessoal? Logo aqui, né, ó. Ele não pode ser destruído, disse Linda. É importante para essa pesquisa. Não pode, doutora. Essa é uma decisão minha, creio. Depende do grau de perigo que ele, novamente aqui, ó, ele representa. Ela empetigou-se e disse: Elvis, pode me ouvir? Sim, doutora. Calvin, disse o robô. Fale-me sobre a continuação de seu sonho. Você disse que, de início, não aparecia seres humanos nele. Apareciam depois. Então, só aparece o pronome ele. Para que não fosse repetido, né, o nome de Elvis. 8ª questão. Por que o conto Sonho de Robô é considerado um texto de ficção científica? Porque sua temática é relativa, né, do desenvolvimento da robótica, que pode causar impactos na vida social em razão
de as máquinas ganharem inteligência semelhante à dos seres humanos. Logo após a 8ª questão, vem uma continuação, né, da lição 3. Vem a definição do gênero romance de ficção científica. É também um gênero da esfera literária, diferentemente do conto, tem como característica principal a complexidade central do protagonista. Apesar de serem fictícias, essas personagens vivem experiências comuns aos seres humanos. De acordo com a temática, o romance pode ser psicológico, enfoque nos sentimentos e nos pensamentos das personagens, de aventura, ações heróicas com momentos de tensão ou de ficção científica, criação de histórias futuristas com a visão de como será o futuro, entre outros. Os textos desse gênero circulam em livros e em meios digitais, como Reader. Pessoal, não sei pronunciar esse nome direito. Reader, tá? Aí vocês irão ler o texto. Fahrenheit 451. Vocês irão ler esse texto. Eu acho que a pronúncia é essa. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Ray Bradbury, o autor, o escritor, né, do texto. Vocês irão ler esse texto, tá? Um texto super fácil, de fácil compreensão. Após a leitura, vocês irão responder questão 9. Na introdução do romance, há um narrador onisciente que conta a história e manifesta os pensamentos e sentimentos do protagonista. Explique como a personagem se sente em relação ao trabalho de queimar livros. Após a leitura, pessoal, respondam. Explique como elas se sentem em relação ao trabalho de queimar livros. No texto, ela sente prazer, né, com o trabalho. 10ª questão. Releia. Aí vocês irão reler esse trechozinho. Na cabeça, impassível, capacete simbólico com o número 451 e nos olhos a chama laranja antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que marchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A que se refere o trecho em destaque? Refere-se ao fogo, né, que está por vir. 11ª questão, vocês irão ler esse trechozinho. Você nunca lê nenhum dos livros que queima. Ele riu. Isso é contra a lei. Que efeito de sentido a utilização da exclamação provoca no diálogo? Respondam a 11ª questão. Estarei à disposição até 11h30 para qualquer dúvida, tá bom? Tchau, tchau, e até a nossa próxima aula na quinta. Teremos aula de arte. Até amanhã.